Seja bem-vindo. Desculpa a demora. Vamos então para o vídeo número 1, que fala sobre os textos bíblicos. Vou mostrar aqui os textos bíblicos na versão Ferreira de Almeida, que prova que os gigantes existiram, humanos, gigantes, e conhecido como os Nefilins. Eu vou nesse momento lhe dar uma orientação, se possível, depois desse vídeo, em suas pesquisas, consiga uma Bíblia. Se você tiver essa Bíblia, ótimo. Se você está usando ela agora, beleza, é ela mesma, tá? Uma Bíblia que tem um estudo, né? Por exemplo, a Bíblia, essa versão aqui é Estudo Ferreira de Almeida. Ela tem no rodapé as referências, a chave, no final tem dicionário, apontando para vários textos bíblicos, dependendo do assunto que você for estudar. Então, nosso assunto aqui se refere a Nefilins, e os textos bíblicos que eu vou te passar, é só você localizar as referências no rodapé e você vai encontrar um monte de textos falando desse assunto, ok? Tudo bem? Então, nesse momento, nesse DVD, eu vou mostrar os textos bíblicos sobre os Nefilins, ok? Então, vamos ao primeiro texto. No vídeo de introdução, nós vimos ali Bereshit, que é o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até o 4. Um texto muito forte, que é um grande referencial para você procurar as referências, né, as chaves bíblicas, e você vai encontrar vários textos tratando-se dos gigantes. Então, vamos lá. Vamos aqui a outros textos bíblicos. Se você abrir aqui a palavra do Eterno, então, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, tem um ponto muito importante ali. Apesar que nós já lemos, eu já citei eles, mas vamos fazer aqui a leitura desse texto. Está em Bereshit, tá? No capítulo 6. Venho lembrar a você que todo momento que eu for ler, você vai ler junto comigo, abra sua Bíblia, tá? Pega papel, caneta. Onde estiver a palavra Deus, eu vou usar o título verdadeiro do Criador. Será Adonai Elohim ou Hashem. É um desses títulos que eu vou utilizar, ok? Se você quiser saber o porquê disso, nós temos aqui do lado do YouTube, tá? Aí na sua telinha, uma lista de DVDs, uma lista de vídeos tratando sobre esse assunto. Assista ao vídeo O Debate da Teologia, tá? Já está aí postado no meu YouTube. Então vamos lá. Aqui a ênfase no versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes. Olha só. Naquele tempo havia gigantes. Que tempo? Esse tempo aqui, nessa época que nós estamos lendo aqui, nesse contexto. Ok? Então diz assim, ó. E também depois desse tempo, naquele tempo e depois, quer dizer que as coisas continuaram, os gigantes, eles continuaram. Olha só, quando os filhos de Adonai possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, esses gigantes, eles eram o quê? Varões valentes de renome na antiguidade, nessa época, ok? Então esse é o primeiro texto que nós estamos aqui vendo, no livro de Bereshit, mostrando aqui claramente que trata de seres humanos, esses gigantes. Queridos, para você ter ideia, esses gigantes, eles mediam em média de 3 a 4 metros de altura. De 3 a 4 metros de altura, para você ter uma ideia da situação. Olha o seguinte, aqui nós vimos que os filhos de Adonai tomaram como mulheres as filhas dos homens. No DVD número 2, nós vamos conhecer, vamos ver como é que isso aconteceu. Nós vamos ver em detalhe, através da Torá, que está aqui em minhas mãos, tá? Os mesmos textos, aliás, outros textos, mostrando quem são os pais dos Nefilins e se essa raça continuou e como é que foi essa relação sexual, ok? Então, nesse momento é só os textos bíblicos que eu vou mencionar agora. Então nós vimos Gênesis 6:4, nós temos o livro de Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 10 até o versículo 11. Lá tem algumas citações muito interessantes, tá? Que vai agregar muito aqui no nosso estudo. Lembrando que depois você procure as referências, as chaves bíblicas
tratando-se do mesmo assunto. Então, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 10 até 11, diz assim, ó: os Emins dantes habitaram nela. Depois você lê o contexto para ver quem é esses Emins, tá? Aqui mesmo, nesse texto, já fala quem eram eles. Diz aqui que era um povo grande. E olha, numeroso. E alto, como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes, como os anaquins, e os moabitas os chamavam Emis. Vocês viram aqui? Vamos para um outro texto. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. O livro de Deuteronômio tem várias passagens bíblicas, várias falando sobre os gigantes da Bíblia. Aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na Torá, porque o livro de Deuteronômio, ele faz parte de um dos livros da Torá. Então nós vamos ver aqui porque que a Torá, nessa passagem que nós acabamos de ler, aqui no capítulo 2, versículo 10 até o 11, vamos ver o que diz aqui na Torá. Aqui o livro Deuteronômio, conhecido aqui na América Latina, aportuguesado, né? Assim ele é chamado. Porém, no hebraico é chamado Devarim, ok? E faz parte é um dos livros da Torá. Diz aqui o seguinte, capítulo 2, versículo 10. Os Emins, criaturas aterrorizantes, antes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como gigantes. Versículo 11. Também estes foram considerados gigantes, como os anaquins, e os moabitas os chamavam Emis. Bom, não muda muito, né? Indica que o texto está praticamente na íntegra, nesse contexto. O livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, nós temos um outro texto que deixa fortes evidências contundentes sobre a existência dos gigantes, que é o livro de Devarim no hebraico. Então diz lá o seguinte: porque só Og, o rei de Bassã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, olha como é que era o leito desse homem, era um leito de ferro, precisava de uma cama de ferro para aguentar esse gigante. Não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 cômodos? Então aqui mostra o que eu falei para vocês no começo. Aqui está a passagem bíblica, onde nos dá nos menciona a altura desse gigante, tá? 9 cômodos corresponde a 4 metros. Vai pegar lá. Vamos ver mais um texto bíblico, aqui no livro de Números, capítulo 13, versículo 33. Diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então aqui mais um texto contundente, deixando claro que existiu, sim, os gigantes humanos, acima de 3 metros de altura. Temos também em Josué, capítulo 11, versículo 22, diz assim: nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gat e em Asdobe. Isso está em Josué, capítulo 11, versículo 22. Olha agora em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, ou seja, ele tinha praticamente 3 metros de altura. Foi esse que Davi enfrentou. No livro de Crônicas, em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 6, diz assim: e houve ainda outra guerra em Gat, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos,
6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. Aqui está, queridos. Textos assim irrefutáveis, tá? E olha, esses gigantes, nós vamos ver o porquê que eles eram terríveis. No DVD número 3, nós vamos ver em detalhe uma situação muito importante. Nós vamos ver a hierarquia deles. Eles eram povos organizados, eles tinham exércitos, era como gafanhotos, eles tinham cidades. Alguns textos que nós já lemos aqui já deixa claro isso, mas nós vamos ver mais em detalhe no DVD 3. Agora no DVD 2, eu vou mostrar para vocês em minúcia como é que foi essa relação sexual, como é que foi esse pacto que foi feito, porque foi um pacto que foi feito, tá? Isso aí envolve 200 sentinelas. Vamos ver esses sentinelas no DVD número 2. Eles tinham um chefe, e acima do chefe tinha um chefe dos chefes. Nós vamos ver no DVD número 2 informação muito importante que não tem agora, não tem na sua Bíblia. Essa Bíblia dos padres, a Vulgata, essa linguagem vulgar, né, traduzida pela Igreja Católica. Você pode dizer assim, mas por que vulgar? Que ofensa é essa? Querido, essa tradução que você tem é da Vulgata Latina, tá? É Vulgata Latina do ano 321, Tratado de Nicéia, traduzido por Jerônimo, com o dedo de Constantino. Tá lá, é só você investigar na história. Querido, siga aí as orientações que eu dei, nos textos bíblicos que foi mencionado, procure na referência bíblica, nas chaves que tem no rodapé, e você vai encontrar um monte, olha, mas é um monte de texto bíblico falando sobre a existência dos nefilins, ok? No DVD número 2 você não vai encontrar nessa versão. Você vai encontrar, nós vamos ler aqui o livro de Hanok. É um livro sagrado, é um livro que tem na Peshitta, e eu já te incentivo a adquirir uma Peshitta. E no DVD número 2 eu vou explicar o que é a Peshitta, tá ok? De uma forma bem rápida. Então, muito obrigado pela sua participação e vamos assistir o DVD número 2, que fala sobre a descendência, como é que foi o pacto, a relação sexual da geração dos gigantes, ok? Então vamos nessa.